enlutados. E foi, né, no curso oferecido aqui no EPOQUE, eu encontrei o primeiro suporte para atender pessoas enlutadas, foi com a Márcia Noleto, depois foram nas trocas, assim, eu comecei a receber 1, 2, 3, depois teve um período que eu estava com 11 enlutados, até que junto com a Márcia Mota, a gente foi fazer um grupo de apoio ao luto por Covid, e tudo isso só foi possível porque eu não estava só, né? Eu estava aqui nessa rede de apoio e sustentação, porque é uma coisa dura demais, né? E assim, sozinha a gente não dá conta. E o EPOQUE foi a minha alma mater, que eu descobri numa tradução do Google, que é mãe que nutre, né? Foi daqui que eu tirei essa nutrição para estar atravessando esse período, né? Difícil para caramba, e eu era ali assim, uma terapeuta menina, tinha acabado de me formar, gente. Eu me formei colei grau em janeiro, abri o consultório em fevereiro, em março fechou. Se não fosse o grupo, o que seria? E aí é com uma alegria enorme que eu venho aqui, assim, alegria e gratidão por pertencer, como Márcia Mota falou, essa sensação de pertencimento a esse grupo foi, né, assim, foi o que precisava para atravessar isso. E é com muita alegria que eu vou passar a palavra à musa inspiradora da Gestalt carioca, garota de Ipanema, a mais linda, Mariama Furtado, e a gente vai abrir com a fala dela, e depois o Alexandre Cabral, que é um encantador de filosofia, né? Assim, crush de vários nós, ele nem sabe disso. Mas, crush intelectual, né? Crush intelectual de muitos de nós aqui. Assim, né? Porque, gente, sem tesão, quem é que chega num evento às 8 da manhã, de sexta-feira, no final do ano, né? Só com muito amor mesmo. E aí, passo a palavra para a Mária. Beijos. Obrigada, Janete. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria dizer assim, que eu estou muito emocionada com a realização desse, que é o primeiro encontro do Coletivo Gestalt, né? Hoje, nós estamos comemorando nesse encontro uma longa trajetória de existência que se confunde aí com a minha própria história na gestalterapia, que eu tenho certeza que marca também a história de muitos de vocês aqui, como a Janete acabou de falar, né? Nós temos alunos, ex-alunos, pessoas que se tornaram tão queridas, tão importantes na minha vida, na vida uma das outras. Acho que essa rede ela reúne profissionais, alunos de gestalterapia, de outras abordagens afins, acolhe os amigos dos amigos que acabam pedindo para entrar no coletivo também. Então, muitos são administradores do grupo, porque o grupo não é meu, não é da Janete, não é de quem está organizando o encontro, o grupo é nosso. Então, em geral, a gente coloca quase todo mundo aqui, vai entrando pessoas novas e dá preguiça de entrar um por um para colocar como administrador, mas a maior parte do grupo é administrador do coletivo também, pode incluir colegas, né? Então, nesse grupo, que é um grupo do WhatsApp, né? Esse coletivo ele se organiza através do WhatsApp, nós compartilhamos textos, divulgações, indicação de profissional, nós pedimos socorro e ajuda, pessoal, preciso fazer um laudo para um, sei lá, plano que me pediu, como é que faz? Quem tem a resolução do CRP que ajuda, o professor Alexandre Tirzan, que é do CRP, é um que salva a galera toda hora, dando lá resoluções, ajudando a tirar dúvidas, então damos apoio, é uma rede muito bonita de crescimento, de troca, tem um senso de pertencimento, né? Um laço de confiança, do tipo, pô, vou indicar ou pedir indicação de alguém do coletivo, porque eu confio que nessa rede tem pessoas que são ligadas a mim, né? Então, essa rede se fundou com a primeira turma de estágio, em 2013, quando eu fui supervisora do estágio em clínica gestáltica no IBMR. E desde então eu tive a ideia de manter ligado numa rede de WhatsApp todos os alunos e ex-alunos do estágio em gestalterapia, para que eles pudessem fortalecer seus laços, seguirem se ajudando a começar a carreira. É uma carreira que a gente sabe que é difícil em começar, como a Janete falou. Eu me formei, montei meu consultório, no dia seguinte acabou, veio a pandemia e eu pude continuar a minha
segurando o início da minha carreira por conta do coletivo, a gente não realiza nada sozinho. Então, a ideia era justamente que os meus alunos pudessem se manter unidos, trocando, sendo amigos e se apoiando nesse início da carreira, se indicando e tudo mais. Então, a ideia era essa, era agregar, manter vinculado, manter unido. E é engraçado, como a gente falou no início, né? Quando alguém fala, pô, te conhecia lá do coletivo, que bom te conhecer pessoalmente. Então, é muito bonito ver que são pessoas que se tornaram amigas, parceiras de trabalho, e que isso tudo nasceu ali desse coletivo, né? Eu fico muito emocionada com isso, de verdade, porque cumpre o papel inaugural que eu idealizei há 8 anos atrás, quando eu criei esse coletivo, que era justamente para seguirmos juntos e fortes. E isso é raro, né? É bonito. E por isso é que hoje é um dia muito especial, né? Esse encontro significa muito para nós, como afirmação de uma potência coletiva, que é algo que está tão escasso, tão esvaziado na atualidade, né? Então, dito isso, eu queria abrir o nosso encontro contando uma história, né, que é a história de um antropólogo que foi fazer um trabalho de pesquisa numa tribo africana, né, e ele, dentro desse trabalho, ele apresentou um jogo para essas crianças, e o jogo consistia no seguinte, né, ele colocou um cesto de frutas deliciosos perto de um tronco de árvore e disse para as crianças, olha, a instrução do jogo é o seguinte, eu vou dar um sinal e a primeira criança que chegar na árvore e pegar o cesto vai ganhar o cesto de frutas. E aí, quando ele deu o sinal de partida, ele ficou extremamente surpreso, porque ao invés das crianças começarem a competir avidamente e saírem correndo cada uma por si para mostrar a sua própria força, para exibirem a sua própria vitória, porque para se sobressair sobre os demais colegas, todos saíram caminhando juntos, de mãos dadas, até chegarem à árvore, para que todos pudessem ganhar o cesto e compartilhar o fruto. E aí foi quando esse pesquisador perguntou para eles, mas por que vocês fizeram isso quando qualquer um podia ter o cesto só para si? E aí eles responderam com um tremendo espanto, Ubuntu. E Ubuntu, na língua deles, no dialeto dessa tribo, significava eu sou porque nós somos. Aquela tribo, ela conhece esse segredo da felicidade que se perdeu nas sociedades que hoje se consideram altamente civilizadas e avançadas. Como é que a gente pode pensar um sentido de realização, de crescimento, de felicidade, se todos esses afetos não puderem ser oportunidade e não puderem ser experimentados por todos nós? Então, esse é o sentido do encontro do coletivo Gestalt, Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Então, a ideia desse encontro, ao longo desse dia, que nós preparamos com muito carinho, com toda a comissão organizadora que vai participar e que vocês vão conhecendo aí ao longo das mesas, é justamente isso, né? A arte de fazer encontro, de estarmos juntos, de viver as relações. Nós vamos discutir isso ao longo dessas mesas, tecendo essa discussão aí numa interlocução também com a arte, com a criatividade. Então, nós teremos, depois dessa mesa com Alexandre Cabral, uma mesa com o Alexandre Tirzan e a Letícia, que são muito queridos também, falando sobre a psicoterapia do encontro e do diálogo. Teremos a querida Sandra Salomão, que pertence a esse grupo também de uma forma muito generosa, quando me acolhe para participar de diversas atividades do instituto dela, que é um dos institutos mais importantes e tradicionais aí da gestalterapia brasileira. Então, ela vai trazer, generosamente aceitou esse convite, vai trazer uma experimentação conosco. Vamos lá, minha filha, pega as suas coisinhas, coloca. Mutei aqui. Sobre... Bom, o pessoal que estiver aí no apoio, vai ajudando a mutar quando alguém sem querer abrir o microfone. A Sandra vai experimentar com a gente um pouco sobre o ser terapeuta também, que é algo sobre o qual ela tem a maior grandeza de experiência. A Adriana Carla vai conduzir uma mesa de trocas com o teatro e depois, no final, nós vamos encerrar com salas
com ex-alunos e hoje profissionais do Coletivo Gestalt, que para mim é um dos grandes momentos do encontro, poder ver essa galera que se formou comigo no IBMR, atuando, fazendo seus trabalhos, propondo de forma muito madura, muito consistente, workshops de experimentação. E, é claro, nós teremos também, junto comigo hoje, a presença dessa figura meteórica, que a Janete já falou para vocês, que é o Alexandre Cabral, com que eu tenho a maior alegria de fazer muitas trocas profissionais, que é uma pessoa da maior generosidade, sempre topa construir junto, sempre aceita os nossos convites. Então, Alexandre, muito obrigada pela sua presença e seu afeto aqui no Epoquê, no coletivo e na vida de um monte de gente que está aqui, que tem aula contigo, que te admira tanto. Então, hoje eu acho que é um dia para isso, para a gente celebrar essa pluralidade, a potência do coletivo e da diferença. Eu fiquei lembrando, quando a gente divide mesa com Alexandre Cabral, é difícil não pensar na Hannah Arendt e se referir a ela. E para essa fala de abertura, eu lembrei do texto Que é Política, que foi inclusive Alexandre que me ajudou a recuperar nos últimos tempos esse livro. E quando ela abre esse texto, Que é Política, tem uma frase muito forte, porque a Hannah Arendt é dessas filósofas que chega com muita potência nas suas colocações, né, dizendo o seguinte, que a política baseia-se na pluralidade dos homens. Ela trata, então, dessa convivência entre diferentes, né? Os homens, ela vai dizer, se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças. Então, política aqui, que é o que a gente espera fazer ao longo desse dia, no sentido de uma reflexão sobre o viver junto e como é que isso se repercute na nossa clínica. Clínica é política, não é, pessoal? Então, partindo dessa nossa condição de abertura de possibilidades, nessa condição do Dasein, nós entendemos que existem inúmeras maneiras de nos apresentarmos no mundo e podemos nos experimentar por infinitos modos de existir. E nós construímos esse encontro, então, pessoal, com o objetivo justamente de construir um espaço de discussão no qual nós possamos colocar em questão, né, o compromisso da gestalterapia com a promoção de um fazer clínico que se volta para a pluralidade, para a diversidade. Acho que é fundamental entender isso no contexto da nossa prática clínica, entendendo que os olhares para a alteridade, que é o que a gente espera discutir nessa primeira mesa, né, e para o reconhecimento dessa diversidade, eles são constitutivos de uma ação clínica do cuidado, e de uma ação clínica do cuidado que se importa com os efeitos de uma transformação social, né? Então, esse é o propósito, e esse propósito desse encontro busca recuperar também ao longo do nosso encontro esse posicionamento crítico da gestalterapia, ligado a um campo de reflexão ético, político, estético, artístico, que marcou tanto a trajetória do pensamento e atuação, tanto do Fritz, quanto da inspiração de Paul Goodman e da Laura, que muitas vezes é pouco reverenciada, mas que era uma mulher incrível, muito progressista, uma grandíssima intelectual, e acho que muito inspiradora para as mulheres gestalterapeutas. Então, nós encontramos no teatro, na arte, nos movimentos sociais, lugares importantes de interlocução com as práticas da gestalterapia, a meu ver, e nós pretendemos trazer essas interlocuções também para esse encontro, né? Como a Janete colocou muito bem na fala dela de abertura desse encontro, né, nós estamos atravessando, pessoal, um momento muito sombrio da história brasileira, né, e também de transformações mais amplas, aí, mundiais e culturais, né? E é aviltante nós termos atravessado essa pandemia da forma como nós fomos conduzidos politicamente, né? Vivemos todos momentos muito duros ao longo desse processo, muitas distâncias, muitas perdas, mas também algumas reinvenções de modo de estar no mundo, algumas potências criativas, né? Então, esse encontro, ele é também para nós olharmos para o que podemos construir de espaços inventivos juntos, o que a gente pode fazer com essa nossa carreira, como é começar essa carreira juntos, né? E sobre os modos também de resistir aos adoecimentos que a sociedade vem promovendo nas últimas décadas, do ponto de vista da subjetividade e das sociabilidades, né? E como é que esses adoecimentos da cultura vão parar
na nossa clínica, na nossa escuta, e o que a gente faz com isso, né? Então, resistir é, portanto, pessoal, confrontar criativamente o ambiente em busca de novos ajustamentos, né? E, nesse sentido, eu entendo que a prática da gestalterapia ela pode ser pensada a partir de formas de resistência éticas e estéticas, né? Na busca aí por um contato pleno, por um contato saudável. Então, eu penso que essas formas de resistência, como criações e experimentações na direção de uma ampliação de maneiras de ser, estar no mundo, né, de inclusão de formas de vida invisibilizadas, muitas vezes, pelos discursos hegemônicos, e a arte, nesse sentido, ela ocupa um papel central nas formas de resistir e existir. Então, recuperar a potência política da arte, nós entendemos que a resistência está no próprio ato de criação, por isso nós vamos trazer hoje um trecho de uma peça que a Adriana também atuou e que vai poder falar um pouquinho dela mais para frente, ao longo do nosso encontro. Então, nos mais diversos contextos de atuação, as formas de cuidado que são promovidas por essa abordagem maravilhosa que a gente trabalha, que é a gestalterapia, são potências transformadoras e atualizadoras, né? Era isso que eu imaginava também, e sei que vocês também entendem do trabalho do Fritz, né? Na busca por autenticidade, por liberdade. Então, nós propomos esse encontro para afirmar espaços de resistência, mas também de criação e de esperança em meio a tanto mal-estar, né? Como a Janete falou, a gente poder começar essa manhã juntos, trocando, celebrando esse estar junto e tanta amizade, para mim, eu acho que já é um ato bastante revolucionário. Então, eu queria, Alexandre, passar a palavra para você, meu amigo, para que a gente possa seguir nessa direção de pensar juntos, né, o que nós podemos fazer com diversidade, com encontro, povoando um pouco esse mundo desértico do qual nos falava Hannah Arendt, né, que é um assunto que eu gosto muito de te ouvir falar. Essa frase, né, que dá nome a essa primeira mesa, a preposição do mundo é o entre, foi uma frase que eu escutei do Alexandre num dos cursos que ele dá no Instituto Dasen, que eu aconselho muito vocês a procurarem e a fazerem os cursos com ele, com o Casanova. É incrível o que esses dois fazem juntos ali, do ponto de vista da construção do pensamento crítico e também do laço, do afeto, da transformação. E eu fiquei muito vibrante com a potência dessa frase, né, e do modo como o Alexandre nos convoca a refletir sobre esse tema do encontro, das transformações da cultura contemporânea, que marca um tempo de ausência de mundo, de outro, de entre, né, e justamente esse encontro quer tentar, de forma prática também, experimentar essa busca do entre, essa busca do outro. Então, Alexandre, chegue junto, meu amigo. Dê bom dia para você e obrigada por estar aqui com a gente. Como estava programado para ser... Bom dia, eu que agradeço, Mariama. Que coisa que eu ficaria te ouvindo aqui muito mais tempo. Estava aqui viajando nas tuas palavras, né? Muito bonitas, cara. Tá. Não sei se você botou em tópicos ou desenvolveu, estava tudo bem articulado e eu estava realmente entrando na tua onda aí, que eu acho que é difícil, né? Quando a gente fala assim, independentemente de se é aqui no Zoom ou em outros lugares, é difícil a gente entrar na fala, né? O Rubem Alves tem um texto de 1982, bonito, que ele diz assim: a palavra que não engravida, a palavra que não engravida os... Perdão. A palavra que não engravida os nossos corpos não produz esperança. Esse texto é bonito. A palavra que não engravida os nossos corpos não produz esperança. Eu estava aqui te ouvindo, eu estava realmente sendo engravidado aqui. Já estou meio gordo, mas agora estou gordo de outra... Quem não está depois dessa pandemia, né, Alexandre? Meu Deus do céu. Obrigado, tá, minha amiga? Adorei. E que privilégio estar aqui, eu, com muitos rostos conhecidos. E muitos rostos. Liliane está aqui, Isabela, minha ex-aluna do Peito Segundo. E caramba, tem tanta gente aqui, Verônica. Mas eu gostei demais daqui no chat, eu acompanhei. Eu acho que é a Márcia, que foi deixar os filhos da escola. É isso, Márcia? É você? Não, Mariana Freire. Mariana, sem brincadeira, Mariana, eu vou usar o seu verbo para falar dos meus filhos. Despachar as crianças na escola. É um despacho.
Literalmente é um disparo. Eu tenho 2, agora, cara, Mariana, obrigado, tá, cara? Caraca, realmente agora eu já sei o que eu vou fazer quando eu deixo os 2 lá. Mas os 2 já se passaram de ano, Mariana. Olha que inferno. Eu chamo de gincana. Eu falo, meu Deus, acabou a primeira gincana do meu dia, que é deixar na escola. Aí eles estão aqui agora, passaram de ano, estão tirando onda comigo e tudo. Ora, gente, queria agradecer demais o fato disso ser um coletivo. Eu acho que o que a Mariama falou é extremamente importante. O que a Janete falou no início é extremamente importante. A gente está num mundo que vive em bolhas. A gente vive bimonólogos, monólogos coletivos. A gente não experimenta a força das teias, das redes. A Hannah Arendt chamava o mundo de teia da pluralidade de singulares. Teia é essa palavra, sabe? É a palavra também que povos originários nas Américas utilizam. O Ailton Krenak fala de teia da existência, sabe? Leonardo Boff fala de teia dos viventes, sabe? Teia. A gente tem que recuperar a potência dessa expressão. E, ao mesmo tempo, é uma proposta que mostra que a liberdade não é independência. Independência significa que somos átomos e que, portanto, não nos pertencemos. Pelo contrário, autonomia não é independência. É atuar sendo atravessado por, atuar tendo uma lei própria. A autonomia em grego é isso, tem uma lei própria, mas sempre através de, a partir de, atravessada por. E a lógica da teia, por exemplo, Ivone Gebara, grande feminista, ecofeminista brasileira, ela tem no livro dela, Teologia Ecofeminista, tem uma parte do livro que ela fala a liberdade dos seres está na interdependência e na cooperação. Interdependência e cooperação. Eu acho que é isso que um coletivo ele permite, cultivar na interdependência modos de cooperação onde os seres que estão ali, eles exerçam suas liberdades, né? E é muito bom ver isso de manhã. E eu hoje tenho uma banca sobre Umbanda, que é uma das minhas paixões aí dos últimos anos. Então, eu estou olhando aqui e estou vendo 2 facetas do meu dia. O lado criativo, isso que a Mariama falou, de inventivo, que toda resistência tem que produzir. Se a resistência só diz não, ela se transforma em ressentimento. Se a resistência não cria, ela fica refém dos seus rancores. Mas, por outro lado, eu vou para uma banca depois, onde o bicho pega, racismo epistemológico e tal, e a proposta é o lado crítico, desconstrutivo, que a resistência também tem. Caso contrário, o que a gente faz é se abstrair das dores, se abstrair dos desafios. Como diz o Rubem Alves muito bem, né? O romantismo das belas paixões, sabe? O romantismo das belas paixões. A gente fica ali alimentando, né, visões idílicas, lindas, mas sem que a gente se depare com o sofrimento, com a necessidade de transfigurar as urgências do nosso tempo. Vocês conhecem o livro do Rubem Alves de 2007, se não me falha a memória, se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. A introdução desse livro é muito boa, porque ele diz: no céu cristão, a tragédia se transforma em comédia. Mas nesta vida, só há beleza por meio da tragédia. Então, o coletivo tem essa proposta, transfiguração, sabe? Encarar, colaborar, potencializar as relações, enfatizar que a teia vale mais a pena, que o pronome nós é maior do que o eu e do que o tu. É isso que está aqui, entende? Então, por isso eu tenho cada vez mais me achado um caoseiro. Vocês me falaram, como é que você se compreende hoje? Caoseiro, totalmente caoseiro. A minha onda agora é só contar histórias. Eu acho que a Mariama começou com uma história, eu só conto história, e a partir disso tem que pensar alguma realidade, acho muito mais forte. E comecei com essa onda através de um bate-papo com o caboclo de Umbanda, né? Eu tenho entrevistado há 3 anos Pombagiras, para um livro que ainda vai sair.
Antes eu fiz um livro de malandro, de um malandro da Umbanda, e fiquei 2 anos e pouco entrevistando. Então, peguei assim, agora estou um repórter dos guias de Umbanda, sabe? Eu já chego lá, aqui, esse caderno aqui, ó, que está do meu lado, que eu estou pesquisando, todo ele é só pombageira. Só. Desse ano esse caderno, tem do ano passado, do outro ano. Então, mas eu entrevistei o Caboclo Águia Branca, e ele falou uma coisa muito boa que mudou minha vida. Ele disse assim: vocês esqueceram a arte de contar histórias. Vocês esqueceram. Aí ele falava assim: de onde eu venho, a gente faz uma roda. Falou com aquele português que vocês conhecem, né? E a gente faz acende um fogo no meio, assim, como se fosse uma pirazinha pequena. Ele ainda disse assim, faz uma roda e alguém começa a história e os outros continuam. Eu acho isso lindo. Depois eu fui pesquisar, há etnias indígenas que fazem isso. O mais velho começa uma história e ela vai rodando assim. Achei isso lindo, cara. Lindo. Então, eu queria começar com um mito. O mito iorubá, que o candomblé brasileiro, Queto Nagô, sobretudo na Bahia, salvaguardou com muitas variações. E essa história tem a ver com o que a Janete contou aqui no início. É uma história linda sobre o orixá da morte, chamado Iku. Iku, o orixá da morte. Diz a história que, certa feita, o orixá da morte chegou para um dos orixás criadores, criador dos seres humanos, que é Oxalá, e falou assim para Oxalá: Oxalá, olha como essas pessoas estão felizes. Aí ele falou assim: é para isso que elas foram feitas. E era um grupo enorme de pessoas mais velhas, mais novas, crianças, adolescentes, as mulheres, que têm um lugar muito importante nessas culturas. E ele falou assim: olha, elas só estão assim porque eu ainda não passei por lá. Aí o Oxalá falou assim: olha, vamos fazer uma aposta. Vamos fazer. Passa lá. Eu aposto que elas vão continuar felizes. E aí Iku vai lá e mata quase todos os idosos. E vamos lembrar que nesse tipo de cultura, a senioridade, ou seja, a sabedoria dos mais velhos, é um dos pilares de organização cultural. Então, deixou lá uns 3, 4 gatos pingados e o povo chorou, enlutou, que nem a história da Janete, profundamente. Semanas depois, a morte chega e eles estão felizes. E Oxalá falou: olha, não te falei? Aí ele falou assim: calma, agora vão as crianças. E os famosos abicus, matou uma série de crianças que não podia viver. E aí a comunidade chora, e chora, e chora, e chora mais ainda. Semanas depois, Oxalá vai lá e fala para Iku: tá vendo? Estão felizes. Eu assim, calma. E aí foi a vez das mulheres, mesma coisa. Chegou um momento que a liderança mais nova da comunidade falou: não tem mais, a gente não tem mais o que fazer. E foram entrar em contato com Orumilá, a divindade da sabedoria, através de Fá, através da sabedoria dos jogos, do jogo. E Orumilá falou o seguinte: esse é o chamado mito da galinha da Angola. Pega todas as galinhas pretas e pinta em diefum com pintas brancas e coloca na entrada da aldeia de vocês e deixa lá. E eles foram lá e fizeram isso, pintaram, colocaram lá. Quando a morte chega, a morte tinha pensado: agora eu vou deixar umas 3, 4 pessoas, eu quero saber se elas vão ser felizes. Quando ela chega, ela toma um susto e se afasta. E deixa a tribo em paz. Agora vem a interpretação do mito, chama-se Itan, né? A lenda, o mito. A interpretação é o seguinte: a morte nunca morre, mas a morte perde poder quando a comunidade solidariamente se reinventa.
Então, a comunidade se reinventou através da galinha da Angola. Por isso que a galinha da Angola é tão importante nos candomblés. Ela não mata a morte, ela despotencializa o poder destrutivo. Solidariamente, porque eles faziam comunitariamente. Eu queria começar com essa história, porque além dela ter a ver com o que a Janete falou, e ter a ver com o que a Mariama falou, né, a palavra Ubuntu ou Ubuntu, que essa palavra onde o pronome nós é o pronome, a partir do nós é que se pensa o que é eu e o que é tu, o que na nossa tradição é muito diferente. A partir dessa história eu queria pensar pouquíssimas coisas, todas ligadas a histórias também. A primeira coisa que eu queria levar a sério é que a preposição entre, ela não é o ponto de ligação entre duas pessoas. Ou seja, tem duas pessoas, eu e a Liliane, e aí tem o entre, que seria um terceiro elemento. Não. As pessoas que foram muito importantes para caracterizar esse entre foram a Hannah Arendt, falada pela Mariama, e o grande mestre dela também, um dos mestres dela no âmbito intelectual, que foi Martin Buber, que vocês conhecem. O Martin Buber disse com todas as letras, em 1919, todas as letras, ele disse, no entre, ou seja, quando a gente experimenta o entre, todo nosso ser está implicado. Todo. Quando experimentamos o sobre, acreditamos que estamos de fora. Acreditamos que estamos de fora. Ou seja, o entre é uma preposição que primeiro implica a integralidade de quem somos. Isso é importante para um autor judeu como Martin Buber, porque no judaísmo as palavras antropológicas, espírito, carne, corpo e alma, não caracterizam partes do ser humano. A tradição judaica não entende o ser humano como compartilhável, ou seja, eu olho o ser humano e compartimento e compartilho, né? Divido e eu dissemino partes suas. Isso não existe. O ser humano ele é sempre uma inteireza orientado de diversas formas. Por isso, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos carne, nós somos espírito, na tradição judaica. Não se tem espírito, se é espírito. Não se tem corpo, se é corpo. Se vocês quiserem ver um exemplo nosso brasileiro, leiam A Alma e Moral, do Newton Bonder. Já nas primeiras páginas aparece que alma e corpo são a totalidade humana direcionada de formas diferentes. Uma para o passado, para as cristalizações, para a adaptação e preservação, que ele vai chamar de corpo, e a alma, que é imoral porque ela é transgressora, ela transgride os códigos, ela reinventa formas de vida, mas ele vai dizer que corpo e alma, que são modos de ser e não partes do ser, são exigências da vida. A vida exige preservação e transgressão. A vida é corpo e é alma, diz ele. No início do livro, é um autor judeu, é um rabino. Então, o que eu quero dizer é que quando um autor como ele, Martin Buber, fala do entre, ele sabe do que está falando. Ele mostra que, quando a gente fala eu, tu, a gente está com os resquícios da tradição judaica no nosso ouvido. A expressão judaica para palavra, a palavra é dabar. E na Bíblia, quando Deus diz, algo é. Ou seja, é uma palavra que quando diz, ela faz. Ela não descreve, ela não explica, ela inventa. Então, o Martin Buber usa essa expressão para chamar eu e tu de palavra-princípio. Eu isso de palavra-princípio. Só que ele diz que são duas palavras-princípio. Uma que institui o mundo junto com a totalidade humana, eu, tu, e outra que institui o mundo colocando o ser humano de fora, eu, isso. O eu, tu é o sentido judaico da palavra.
O eu isso para o Martin Buber é o sentido grego da palavra, logos. Por que isso é tão importante para a gente aqui hoje? Porque o Martin Buber é muito inteligente, ele percebeu que a nossa tradição cultural é quase que uma guerra silenciosa da Grécia contra a Judéia. E a Judéia perdeu. E a Grécia ganhou. Então, quando nós falamos sobre a realidade, quando nós escrevemos sobre a realidade, quando nós criamos uma técnica terapêutica sobre um transtorno psíquico, a gente está falando sobre. E diz o Martin Buber que onde há sobre, a existência não está por inteiro. Entendem? Então, quando ele fala no entre, é porque o mundo é o espaço do entre, diz ele. Implica a nossa existência por inteiro, porque implica a nossa vida inteira em cada relação. Em cada relação. Relação com vocês. Eu posso estar aqui só falando sobre Martin Buber. A Mariama organizou junto com o meu amigo Alexandre, não foi com o Alexandre Trizan? Mariama, posso estar enganado, o livro lá, né? E pediu para eu escrever um texto sobre fenomenologia da alteridade, se eu não me engano, e pensamento decolonial. E tem uma parte que é sobre Martin Buber, né? Ela pediu, e essa parte, eu me lembro que eu estava revendo meus escritos aqui, anotações, e me lembro de ter anotado numa anotaçãozinha, assim, anotado assim, num papelzinho, né? É uma observação do Buber, que no eu isso, nós estamos fragmentados. Então, nós estamos na cultura do sobre, sabe? No sobre, que invisibiliza o entre. Invisibiliza. E o que está em jogo no entre é a potência da inteireza da vida humana em cada uma de suas relações. Quando a Mariana, falando, brincando, né? Que claro, que vai deixar os filhos, despachá-los na escola, se ela é mãe, ela é inteiramente mãe na relação com seus filhos. Inteiramente mãe. Se a Janete é terapeuta e está ali, não sei como é que se chama, um paciente ou cliente, vou falar de pessoa, tá? Está ali com a outra pessoa, acho melhor, é uma palavra mais bonita. Está ali com aquela pessoa, em estado de sofrimento ou não, pode estar compartilhando alegria. Ela está por inteira ali. E está implicada por inteiro. Ali a Janete é inteiramente quem ela está sendo. Porra! Isso é eu, tu, isso é o entre. Entendem? Então, o Martin Buber está dizendo que o mundo do entre, é assim que ele chama, mundo. Ou seja, o mundo se forma no entre. Por outro lado, a gente tem uma autora como a Hannah Arendt, que disse muito bem, Mariama, que diz, em 1955, numa aula que conclui um curso dela sobre história do pensamento político, ela termina dizendo o seguinte: estamos no tempo da ausência do entre. A ausência do entre. Aí ela diz, no mundo da ausência de mundo. Ela está usando Buber. A ausência do entre é a ausência do mundo. E qual é a saída dela? Já para eu entrar no que eu gostaria para terminar. Qual é a saída da nossa Hannah Arendt? É que por mais que esse mundo da ausência do entre seja desértico, ela vai usar a metáfora do Nietzsche, a gente pode habitar oásis. Oásis. Quais são os oásis? São outras formas de sermos entre. Ela vai dizer o amor erótico, a amizade, a filosofia, a literatura, as artes em geral. São formas de sermos entre, num mundo de ausência de entre. Entende? No mundo que está enlutando continuamente, por vezes sequer sabe que está enlutando as suas mortes. Tamanha indiferença em relação entre o viver e morrer, que não consegue nem chorar como o mito que eu contei inicialmente.
onde as pessoas não conseguem sequer reinventar a si mesmas mediante o enfrentamento da morte, porque a morte já nos amedronta mais, porque a gente sequer encara a morte. Então a gente não chora os nossos mortos. É diferente. Ipu não deu as caras, não nos amedrontou. Entende? Um mundo de tamanha ausência de lágrimas, apesar de ser um mundo terrível, onde nós não estamos chorando há quase 615 mortes no Brasil por Covid. A gente naturalizou. Entende? Então, me parece que ali é o nosso lugar hoje. É essa tela daqui. 63 entradas no Zoom. 63 entradas. Isso aqui é um oásis dentro de um deserto. Isso aqui é mostrando que os entres não morreram. Por isso a gente está aqui. Os entres não morreram. Se os entres tivessem morrido, a gente estaria vivendo, cada qual na sua ilha, sabe? Celebrando o seu gozo narcísico. Mas é porque o gozo narcísico não nos basta que nós estamos aqui. Para refletir coisas extremamente sagradas, porque são humanas. A vulnerabilidade do entre, e é aqui que eu quero ficar. Em 2018, segundo turno da eleição presidencial, eu e Casanova fomos chamados para Sesc Pantanal. A gente ia dar umas palestras sobre... Eu nem me lembro mais quais eram os temas, mas era para o Sesc de Brasília, que se reuniu no Sesc Pantanal. E pagaram a gente um dinheirão, cara. Porra, pagaram um dinheirão. Então, eu estava feliz. Só que o diretor do Sesc aqui do Rio me chamou para um shopping e falou assim: Alexandre, eu queria que você ficasse uma palestra. Não está gravando, eu não vou falar o nome da pessoa, mas é uma pessoa famosa aí, que ganha muito dinheiro dando palestra. Ele não pôde ir e me escalaram no lugar dele. Eu fiquei felizão, porque eu ia ganhar o valor dele. Só que, enquanto eu estava... Eu me dei bem. Mas, Mariama, enquanto eu estava felizão, porque ia ganhar o dinheiro dele, ele estava triste porque ia ganhar aquele dinheiro. Então, você vê como é que é a nossa felicidade. Eu estava achando que era muito dinheiro. Para ele, não era merda nenhuma. Então, ele saiu e foi dar outra palestra. Mas eu, cara, eu fiquei... Então, eu ia dar 2 palestras e eu ia resumir todas as outras palestras, inclusive a do Casanova. Eles me pagaram para isso. A minha palestra, a primeira, que foi a que eles achavam que era mais importante, era sobre o fracasso. Porque tinha muita gente das diretorias do Sesc no Brasil tentando se matar por causa de eficácia profissional. Então, tentativas de suicídio estavam crescendo nos últimos anos. E um dos motivos aparentes, é claro, né? Suicídio é um problema muito complexo, mas vai lá. Um dos motivos aparentes, segundo ele, era o fracasso na eficácia. Então, eles queriam que eu falasse de fracasso. E me deram um livro de um filósofo francês, esses autores agora que viraram coaches, sabe? Coaches filosóficos. Eu li o livro, eu não vou nem falar o nome do livro, está até atrás de mim aqui. E eu falei para ele, quando ele me deu o livro, eu folhei e falei: fulano, isso não tem sentido nenhum. Isso aqui é aquela historinha, no pain, no gain, sabe? Você era fraco, vivia na merda, amadureceu, agora você faz uma limonada com todo o limão que mandam para você. São essas babaquices, sabe? Agora você é um resiliente, essa vida heróica, e agora você transforma todo obstáculo em trampolim, sabe? Essa mentalidade e tal. Eu falei para ele assim: fulano, isso aqui não dá conta. Porque existem fracassos que são intransitivos. O que você está falando são fracassos transitivos, ou seja, há alguma coisa na sua vida que foi mal, você vai lá, transforma a sua relação com aquilo e depois vai bem. Só que a vida não se esgota em setores. Existe uma vulnerabilidade que é intransitiva. Aí ele falou assim: fala lá, falou assim. E eu falei. Mas eu primeiro comecei concordando, falando que há fracassos que são transitivos. Então, você vai lá e aperfeiçoa. Né? Você vai lá e esse modelo americanoide, no pain, no gain. Você vai lá e vai se deparar com as suas fragilidades, você vai fazer um curso novo, você vai aprender com alguém que sabe fazer aquilo, e, de repente, você não sabia cantar nada, hoje você está no The Voice, sabe? E você vai conseguir. American Way of Life. Você vai lá, tenta, a vida vai te dar uma oportunidade, e aí você vai lá e consegue. E pronto. Né? A Procura da Felicidade, aquele filme.
O cara vai lá, tenta, depois ele vende as ações dele, porque ele consegue entrar na empresa, sobe na empresa, vende as ações e vive com quase 50 milhões de dólares em aplicação. Pronto, é o final do filme, né? Quem não tinha nada, agora não precisa fazer nada, por quê? Porque vive de renda. Sabe, coisas do gênero. Isso são fracassos transitivos. Entende? Esses fracassos, a gente pode achar que a gente os domina, que a gente também não os domina. Mas há vulnerabilidades que são intransitivas. Intransitivas. Por exemplo, morreu meu avô há 2 anos. Não vou contar essa história, já contei em vários lugares, não vou contar. Morreu meu avô há 2 anos, a gente fez uma festa, foi linda, todo mundo chorou, se alegrou. E a gente em luta transitivamente, é aquela morte que nos mata, entre aspas. E depois que a gente tem um luto bem trabalhado, eu estou aqui, rindo. Eu posso até sofrer, mas estou bem aqui diante de vocês. Mas eu jamais suprimo da minha vida a mortalidade. A mortalidade é intransitiva. Ela atravessa todos os meus poros. Entende? Atravessa vocês, atravessa todos os meus afetos. Eu não experimento a morte pontualmente. Nós somos mortais sempre. Então, como é que eu vou tirar a intransitividade da morte? Não se tira. Entende? Eu posso curar uma doença e ficar forte e restabelecer minha saúde. Mas eu não curo a vulnerabilidade que atravessa a consistência da nossa existência. Ninguém trata disso. Somos vulneráveis, e não um dia ou outro. Somos sempre. Nós podemos ser mais vulnerabilizados por questões políticas, sociais, econômicas, raciais, de gênero, claro. Mas a vulnerabilidade no sentido de que a vida ela está sempre em risco. Isso até quem vive nos palácios. Por exemplo, Siddhartha Gautama, segundo a lenda, antes de se tornar o Shakyamuni, o Buda, né, tentaram fechar dele todas as possibilidades dele ver na vida vulnerabilidade, que se revela como sofrimento. Nem o mais milionário dos milionários, ou bilionário agora, retira da vida o risco que é viver, essa vulnerabilidade ontológica. Sabe? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui lá para expor isso. Falar que a eficácia ela vai lidar com setores da nossa existência, mas jamais vai sanar a vulnerabilidade que atravessa tudo. E eu mostrei para eles, porque lá você tem que fazer coisas bonitas, as pessoas têm que chorar, né? Pega bem chorar. Tem um lugar bonito. Até porque eles vão pagar bem. Então, eles querem uma boa lágrima, né? Então, eu mostrei para eles um vídeo, aqueles videozinhos, mas nesse caso o vídeo era bonito mesmo. Um vídeo maravilhoso do Nadal com Federer. Sabe o Nadal? Nadal do tênis. Eles são, na história dos dois, eles são o maior adversário um do outro. E talvez seja os maiores adversários da história do tênis, segundo alguns contam. O Nadal, acho que em 2017, se não me falha a memória, ele operou o joelho, ou 16 para 17, operou o joelho, e ficou 6 meses afastado. Cara, e o Federer visitou o Nadal. Sabe? Ele falou, cara, vai lá. Eu quero disputar contigo a final do Australian Open, cara. Vai, cara, eu tô contigo. E visitou, deu um apoio. E o cara recuperou, parece só de cinema, cara. E recuperou, foi para o Australian Open, e foi ganhando e chegou à final. Cara, é muito maluco isso, né? E no final, eles fizeram uma partida de quase 4 horas e o Federer ganhou, claro, né? Não teve o mesmo problema e tal. E na hora deles receberem o prêmio, realmente foi lindo, assim, porque o Nadal ficou em segundo lugar, mas pegou o microfone e falou, eu quero agradecer ao Federer. Ele foi lá, cara, me apoiou. Eu tive um problema no joelho. Eu quero agradecer, ele é um grande adversário, um grande amigo. E aí, cara, fez daquele momento um momento de gratidão e tal. Aí o Federer, por sua vez, pegou o microfone e falou assim, uma pena que o jogo de tênis tem que ter um derrotado e um vitorioso. Essa mentalidade winner e loser, sabe? Essa mentalidade estúpida do capitalismo atual, que nos Estados Unidos é um xingamento chamar alguém de loser, sabe?
É pior do que xingar a mãe do outro, isso é verdade, não estou falando disso, não. Se chamar alguém de loser nos Estados Unidos, porra! Né? Então, essa mentalidade, ele pegou lá o microfone e falou, pô, a pena que tem que ter um campeão. Senão, eu não teria problema em compartilhar esse prêmio com o Nadal. Aí ele disse que o Nadal é um adversário, mas não é seu inimigo. E que ele ficou muito feliz em jogar com ele a final e tal. Aí acabou ali, teve uma entrevista, se eu não me engano, uma TV sueca. Aí, rapaz, o Nadal chegou de maneira... Não, o Nadal não, o Federer chegou de maneira brilhante e disse assim, eu queria que o Nadal chegasse à final, por ele e por mim, porque eu não seria quem eu sou sem ele. E eu queria que ele soubesse disso. Então, essa vitória é a vitória da superação dele, da recuperação dele, é a vitória da nossa amizade. Ele começa a agradecer, cara. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma historinha que é transitiva. Ele teve lá um problema do joelho, operou, blá, 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 blá. Essa ideia de superação, essa ideia bem ridícula de superação. Vulnerabilidades intransitivas não se superam. Não superam. Fragilidades não se superam. Intransitivas. Isso não se supera. Porque ninguém sai disso. A gente é isso. Mas há uma coisa linda nisso. É que na relação dos dois, houve gratidão quando um esteve num dos sinais da vulnerabilidade do outro. Um dos sinais. Que é um problema de joelho. Pode ser o luto diante da morte de uma pessoa amada. Isso é um dos sinais. Mas eles estiveram juntos num desses sinais. Ninguém arranca a vulnerabilidade da vida, mas a gente produz sentidos que fazem as vulnerabilidades valerem mais a pena. E esses sentidos não são inventados solitariamente. Eles são inventados solidariamente. E é nesse sentido que vale a pena refletir a potência do entre. A potência do entre não é transformar ninguém em super-heroína e super-herói. Isso não existe, isso é ridículo. É potencializar sentidos que façam as vulnerabilidades valerem mais a pena. Porque a gente vive em teias de vulnerabilidades. E ninguém supera isso, ninguém suprime isso. Mas a gente consegue agradecer por isso. A gente consegue rir nisso. A gente consegue chorar sem se desesperar em meio a isso, sabe? Exatamente por causa da potência do entre. Entende? No entre, quem vence é o nós. Sabe? Não é eu, não é tu, não é primeiro colocado, segundo colocado. Não é quem passou no concurso, quem é mais inteligente. Isso é ridículo. Isso é pequeno. Isso é medíocre. Eu estava conversando com o Baba Lorixá, que é meu amigo, que mostrou para mim uma pesquisa de doutorado na UFRJ sobre tem um nome em Yorubá para crianças que têm síndrome de Down e que frequentam terreiros de candomblé. E essa pesquisa maravilhosa mostra de uma maneira linda. Eu vou terminar com essa história, tá? Vou terminar com essa história. Mostra um dos mitos que eu gosto mais no candomblé. Não vou terminar com essa história, não. Vou terminar com a fala de uma pombagira, porque eu gosto delas. Sou apaixonado por elas. E estão aqui, né? Então, não vou deixar de falar nelas. Senão, porra, vai que elas vêm de noite aqui, porra, me encheu o saco. Então, a história diz o seguinte. Olorum chega para Oxalá e fala assim, olha, você vai criar os seres humanos, não é isso? Então, você vai pegar essa terra aqui que Nanã vai te dar. Nanã vai te dar. Beleza, tá bom. E aí você cria esse negócio chamado seres humanos. Primeiro a cabeça. Vocês sabem que a cabeça também é orixá, ori, né? Mas primeiro a cabeça. Depois o resto. Fala, tá bom, mas só tem uma questão, não pode ter modelo. Fala, tá bom, aí criou. Só que ele criou o primeiro, ele achou tão lindo que ele esperou o Olorum ir demais. Ir para trás. Quando o Olorum virou assim a esquina, ele falou, puta, vou fazer a galera baseada nesse modelo. Pô, mas o Olorum não é otário, né? O Olorum virou de costas e virou para trás e viu que ele estava imitando o modelo.
O Olorum pegou um bastão e meteu a porrada no modelo e quebrou o modelo. E aí o Oxalá falou, mas que isso, cara? Que isso? Estava perfeito. Ele falou, mas não é para usar modelo. Ele falou, mas se eu não usar modelo, pode sair imperfeito. E o Olorum fala para ele, se não tem modelo, tudo que vier é perfeito. Os seres humanos é que devem perceber isso. Na tese de doutorado dessa professora, ela diz o seguinte, Down, síndrome de Down, perfeição. Imperfeição é o olhar que não deixa essas crianças serem livres entre os orixás. E aí ela usa um recurso, que é uma música, que faz as crianças circularem entre os orixás, as divindades, entre os seres humanos, livremente. E ela traduz essa música dizendo o seguinte, a cultura Keto Nagô descobriu que é na ciranda que as perfeições se entendem. Ciranda, galera. A gente está aqui para fazer ciranda. Aqui é o entre. Só na ciranda a gente entende o que é o entre. Entendeu? Entra down, entra negro, entra branco, entra pobre, entra rico. Vamos entrar na ciranda, galera. Vamos dançar. Sabe? Foda-se o resto. Vamos dançar. De mão dada. E a gente vai perceber que a pluralidade não tem hierarquia. Que a pluralidade é bela horizontalmente. E que divindades, crianças com Down, pessoas sem Down, todo mundo pode dançar. Ciranda, porra. Ubuntu, a gente vai vencer coletivamente. Em ciranda, vamos dançar. Para terminar, estava eu conversando, tá aqui, Maria Padilha, rainha das 7 Cruzilhadas, que é a minha namorada. Inclusive, ela foi numa aula minha da UERJ, ela falou esse semestre, eu tenho gravado, eu posso mandar para vocês. Ela deu aula no meu curso sobre espiritualidades decoloniais, ela deu uma aula lá. Ela deu uma palestra, depois a gente ainda perguntou para ela. Eu perguntei para ela, olha que pergunta meio maluca, eu faço perguntas para pombagiras que nem eu, até eu duvido. Eu perguntei para ela qual era a ética das pombagiras. Eu pensei, será que ela vai entender esse negócio de ética? Eu vou ficar explicando. Porque aquilo ali é um teatro, né? Que eu chamo de teatro religioso do oprimido, né? E tem uma linguagem à parte, tem muita coisa diferente ali que é muito desafiadora. E a pombagira falou assim, você já viu uma gira, meu filho? Eu já fiz 500 giras, até para pesquisar, eu falei assim, claro. Ela falou assim, o que fala a palavra gira? Eu falei, movimento. Assim, você já viu pombagira com o corpo parado? Eu falei assim, não. Ela falou assim, ela está dançando com o corpo dos outros, né? Ela está incorporada, né? Eu falei assim, é. E ela ri da cara de vocês, né? Ri. Aí eu falei assim, então eu vou te contar uma coisa, meu filho. Uma das formas de pombagira rir é porque vocês não sabem mexer o corpo. Se vocês soubessem mexer o corpo, tinha quebrado um monte de merda que vocês fazem aí. Agora, quando pombagira manda vocês se levantam, ela não fala vocês, fala vocês, né? Vocês se levantarem para fazer falador com pombagira, né? Para você falar lá na consulta, ela não para, ela para. E é verdade, ela não para, ela fica assim. Ela fala assim, por que não para? Aí, como eu tenho intimidade com ela, eu falei, olha, se fosse em outro momento, eu falo, porque vocês não são bem normais. Aí ela ria, né? Ela falou assim, não é só isso, não. É para vocês mexer o corpo e entrarem na gira. Aí ela diz, ética de pombagira é fazer o corpo girar. A gente está aqui para fazer o corpo girar, galera. É entrar na ciranda. Isso é o entre. Entendeu? O mundo vai continuar desértico, mas a gente está dançando nos oásis. E como diz a Hannah Arendt nesse mesmo texto, a gente cultiva os oásis para que, paulatinamente, diz ela, possamos reelaborar o mundo.
paulatinamente. Então, eu diria para vocês, terapeutas, sobretudo mulheres aqui, sejam pombagiras e mexam esse corpo para chamar os outros para girar. Terapia é convite para fazer girar. É entrar na ciranda. O que vai sair dali, sei lá. E tem que sair alguma coisa? Não tem que sair, não. A gente tem que ficar, girar, dançar e se mexer. Foda-se o resto. A vida é mais bonita se a gente sabe dançar. Que privilégio estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero entrar nessa gira para dançar. Abre o microfone, gente, para a gente ouvir palma, que a gente não ouve mais palma. Gente, já está entendendo? Ele podia continuar contando histórias até amanhã. Maravilhoso! Lindo! Incrível. Coisa linda! Maravilhoso! Energia foda! Lindo! Que lindo! Que lindo! Coisa linda! Estou aqui passando roupa, toda emocionada. Muito legal, Alexandre. Eu fiquei pensando aqui que fazer a sua fala a partir dessa contação de histórias, né? Ela foi incrível, porque eu fiquei aqui me sentindo mesmo nesse ancestral coletivo em volta da fogueira, ouvindo, né, o nosso sábio da aldeia falar. Ficou faltando só a fogueira, o céu estrelado, mas por que não o Zoom ser a nossa nova aldeia, nosso encontro tribal pós-moderno, contemporâneo aí? Então, que ciranda maravilhosa essa com vocês, muito legal. Diga aí, Janete, quer falar alguma coisa para a gente finalizar Eu vou essa falar mesa? alguma coisa depois disso, só que tá entendendo o crush intelectual, mas assim, né? É isso, gente, é isso, né? Foi maravilhoso e eu acho que assim, a gente podia, um minutinho, fazer a palavra girar entre nós, né? Assim, se a galera quiser falar alguma coisa. Alguém quer falar, pessoal? Dançar a palavra aí um pouquinho? Temos aí uns minutinhos para dar um mini intervalo de 5 minutos só para levantar, ir ao banheiro e começarmos a mesa 10h15 do Tizan com a Letícia. Podem falar falando, pessoal, não precisa ser pelo chat, não. Encontrei informal, gostoso. Cabral, é o seguinte, vou denunciar aqui, porque a intimidade é uma merda, e permite. Falei palavrão. Mariana Freire, aquela que despacha os filhos, foi a primeira a falar que você era o crush intelectual. Ela, a gente tinha atendimento hoje às 8h, ela remarcou, antecipamos, que ela é minha dupla, e para estar aqui, assim, para não atrasar. Tudo isso por sua causa. Muito bom. A recíproca é verdadeira, hein? E, ó, eu sou casado, mas aqui não tem isso, não. A minha esposa já liberou para todas as pombagiras. Não Então, monogamia com as pombagiras. Para as putas, lembra? Isso aí eu nem vou falar. E vai liberar para vocês também. Então não tem isso não, Mariana. Estamos juntos, tá? Muito bom. Nossa, eu estou aqui super emocionada e também com os olhos ardendo aqui do meu rímel, mas também muito emocionada com essa fala primeira sua, Alexandre, uma fala muito encarnada, e acho que gestalterapia é isso, né? A gente poder, e fenomenologia, poder estar junto, se emocionar, falar desse viver junto. Então, enfim, tua fala é muito potente, muito apaixonante, né? Nesse encontro e ver tantas carinhas aqui, essa troca, acho que a gente começa de forma muito, muito intensa, muito potente. E, bom, te convido para continuar aí, se você tiver tempo para ficar, ouvir nosso amigo Alexandre Tizan, que já está na área também, está ali com a câmerazinha dele ligada. A gente pode tentar fazer só uma pausa rápida, se vocês quiserem, ou se não, a gente emenda e já chega junto. O que vocês preferem? Tcharam. Alguém quer sair daqui nesse momento? Não, né? De jeito nenhum, né? Muito bom. Deixa eu ver se Letícia já está por aí também. Acho que ainda não, né?
Acho que não, Lili está entrando ainda. Então, temos mais um tempinho para vocês aproveitarem, Alexandre, comentar, falar. Esse estudo da pombagira é um negócio muito maravilhoso, Alexandre. Isso é muito incrível. Tem um monte de gente aqui no chat falando que queria que você mandasse o tal da aula, e deve ter sido uma coisa excepcional, assim, né? Fazer uma aula com pombagira não é para qualquer um, não, né? E essa ideia, né, essa frase que você falou aí no final, né, de que terapia é um convite para fazer girar, eu fiquei aqui com vontade de... O marido da Mônica também virou crush do Alexandre. Parou para ouvir o Alexandre falar. Eu queria saber como que chegou para vocês, assim, né? Acho que fica um bom fechamento, ecoar um pouco essa provocação aí que o Alexandre coloca no final, de que fazer terapia é um convite para fazer girar e o resto que se foda. E acho bom frisar essa última parte também, porque acho que ela também é um convite. Como é que ficou para vocês isso? Terapia é um convite para fazer girar? Faz sentido? Eu vou falar porque eu sou metida, né? Eu sou muito metida, né? Não sou ninguém na fila do pão, mas eu vou falar. Ô, Thaís, você está maravilhosa aí, mostrando... Cara, a mulher... A vida como ela é. Como ela é. Inclusive, eu já fui... Alexandre, eu tenho um outro termo para deixar criança. Eu uso desovar também. Tá? Variações aí do despachar. Uso muito, tá? Desovar, inclusive já desovei a minha, né? Que estava aqui no começo, e aí já desovei e estou aqui. Mas que eu queria, primeiro, né? Queria dizer que eu fiquei muito tocada, muito, muito, muito tocada com a tua fala. Demais, sabe? Primeiro, eu fiquei muito tocada com a fala da Mari, e parece que a fala de vocês dois, elas formaram realmente um entre, sabe? Porque veio uma complementar a outra, sabe? De uma forma muito harmônica, muito elegante, muito gestáltica mesmo. E fiquei, sabe? Fiquei muito no começo, né? Você falando... eu gosto muito do Rubem Alves também, né? Você falando do engravidar com as palavras, né? Isso me toca muito, porque foi assim que eu me senti, né? Eu me senti assim, cheia, grávida, enfim, não sei, né? Me senti tocada com tudo isso, né? Eu aqui fazendo, porque esse é o meu jeito mesmo, né? De ouvir, fazendo um monte de coisa, passando roupa, levando filho, não sei o que, é assim que eu absorvo as coisas mesmo. Mas fiquei muito, muito tocada, e principalmente, né, fiquei muito com essa coisa, eu até anotei essa frase, né, formulei uma frase, né, que viver a experiência, né, até da terapia, né, é estar inteiro e, ao mesmo tempo, estar entre. Que beleza isso, né? Que coisa linda isso, que coisa linda pensar no entre como vulnerabilidade, que coisa linda estarmos vulneráveis, né? Coisa que eu, particularmente, né? Eu tenho uma coisa muito com... Eu tenho uma experiência muito de perto com pessoas narcisistas, né? Pessoas muito narcisistas ao meu redor, vamos dizer assim, né? E eu fico sempre pensando nisso, né? Sobre a questão da vulnerabilidade, né? Assim, como é bonito ver, como é bonito ver o vulnerável, como é bonito ver o vulnerável nascer, né? E, enfim, não quero nem me perder nessa daí, né? Só queria dizer que eu fiquei muito tocada e, enfim, né? Que lindo começar um encontro dessa maneira, com essa energia. Obrigada, Thaís. Eu fiquei pensando aqui que o Alexandre falou tanto de teia hoje, né? E mais tarde a gente tem a mesa com a Adriana Carla, que é com base na peça, né? E o encontro 4 é tear, tecendo ressonâncias e ecos afetivos. E justamente essa era uma das ideias do encontro, né? O tecido, a teia. Não à toa que nossa
querida Verônica, que além de psicóloga, é uma grandíssima articuladora de imagens e comunicóloga, que é responsável por toda a identidade visual do Epoquê, com imagens maravilhosas, fez a imagem desse encontro também uma teia no fundo, né? Então, muito bacana que você tenha trazido, Alexandre, essa referência, né? Porque tenho a sensação de que é bem isso, o coletivo Gestalt, né? Ele é essa teia. Muito bom. Muito bem, pessoal, estamos aí já na rebarbinha para a entrada da Letícia e do Tirzan. Vamos dar uma respiradinha, né? Uma pausa entre uma mesa e outra. Tá a música de Ciranda, Mari. Verônica então, já separou aí, né? Verônica já separou, então vamos ouvir aí. Verônica, ó. Verônica, você está como host, você pode compartilhar. Vamos ouvir então uns minutinhos de Ciranda para a gente respirar, Só para dançar, respirar, né? e receber a Liliane, que vai conduzir a mesa com o Alexandre e com a Letícia. Vamos lá, Verônica, pode colocar aí para gente. Vamos Calma, pombagirar.